Boa noite, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa aula de número 14 e hoje o assunto que você decidiu, você me ajudou lá no Instagram Farmaco na Prática, a optar por esse assunto tão quente, tão importante, sobre ivermectina. Parabéns pela sua escolha, né? É claro que eu imaginava que teria esse interesse diante do contexto histórico em que vivemos no nosso país. Eu acho que, dentre as aulas que tivemos, das 13 aulas passadas, hoje nós temos uma importância ainda maior porque traz direcionamento, traz clareza. Eu não estou na torcida de um lado ou do outro, eu quero apresentar os fatos. Eu estou cansado das ironias, eu estou cansado das formas de dizer as pessoas não estudam, as pessoas não deveriam estar optando por assim ou assado porque não estão olhando os estudos. Então nós vamos abrir aqui a caixa preta e dizer que estudos são esses, quais são as formas de interpretar, ok? Eu quero saber primeiro se vocês estão me vendo muito bem, se está tudo ok, o som, como é que está a nossa conexão. Eu queria que você convidasse pessoas que ainda não nos conhecem, pessoas que estão defendendo com unhas e dentes a ivermectina, outros não, falou assim, não, eu sou contra. Então, como é essa história? De onde viemos? Onde estamos e para onde vamos em relação à ivermectina? A última vez que eu fiz uma live específica para isso foi no mês de julho. Você pode, inclusive, buscar aqui no YouTube, né? É uma aula do mês de julho do ano passado, de 2020, e também fiz no Instagram, a respeito da ivermectina sobre os ensaios in vitro. Hoje a gente faz de uma forma mais completa, contando desde a sua origem até o fato de saber se a ivermectina de fato funciona contra os vírus ou não. Que vírus são esses, né? Seria apenas o SARS-CoV-2? Então vamos lá. Dá tempo ainda de convidar aquele seu colega. Primeira coisa, sai também desse chat aí, dá aquela curtida, fuzila aí na curtida e se inscreve no canal, né? Acho que isso não preciso pedir mais. E hoje tem uma surpresa para quem ficar no final. Uma surpresa para eu poder ter a chance de compartilhar todos os artigos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá bom? Então, se você já se preparou com seu copinho d'água, com seu caderno e caneta, beleza. Você que ainda não se preparou, se ajeita direito, porque hoje a gente vai ter alguns blocos importantes dessa aula, tá? Então, aqueles que falam assim, eu tô meio cansado, segura porque vai ser informação do começo ao fim sobre a ivermectina, somente sobre ela. Hoje eu não vou falar sobre soro convalescente, eu não vou falar sobre itazoxanida, nem quanto ao remdesivir, porque foi assunto de ontem, e tá lá também no Instagram, a gente fez uma live só sobre isso. Não vai ser sobre hidroxicloroquina, hoje nós escolhemos uma substância só, que é a ivermectina. Beleza? Vamos lá. O pessoal aqui, ó, já fica perguntando, professor, é levotiroxina? Gente, hoje o assunto é só é ivermectina, tá bom? Então, se prepara aí, já vou deixar aqui o meu slide pronto, fica atento, e o assunto de hoje é ivermectina, o pesadelo dos vírus. Quem gosta bastante de farmacologia, hoje vai ser assim um exemplo para você saber como é importante conectar informações advindas da anatomia, da bioquímica, da microbiologia, da parasitologia, da estatística, do inglês. Tudo isso vai ser ferramenta importante para a gente chegar a um denominador comum. Sem impor nada. Eu quero que você construa o seu muro através dos tijolos que eu vou te apresentar hoje. Tá certo? Então aqui não é para catequizar ninguém. Aqui é só para poder colocar à tona tudo aquilo que temos visto ao longo de um ano de pandemia. Estamos num momento muito crítico no nosso país. Que bom que as vacinas chegaram, mas enquanto isso, existe essa busca da inserção de novos medicamentos para o tratamento da Covid-19. Eu acho que é bem-vinda sempre a ideia, a proposta de termos fármacos off-label reposicionados para a terapia de diversas doenças, tá? Eu sou a favor disso, agora não atropelando as etapas. Atropelar as etapas, aí titio não gosta, né? Não gosta. Então agora vamos aqui adquirir mais conhecimento, tá bom? Beleza. Aí no finalzinho a gente pode abrir também para algumas dúvidas. Então vamos lá. Senta que lá vem história. Ivermectina, o pesadelo dos vírus. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso apresentar para vocês é um dado já quanto ao consumo da ivermectina. No Brasil, em 2020, o seu aumento foi cerca de 5 vezes mais, né? Inclusive, é um relato quanto ao aspecto político,
que os prefeitos que distribuíram ivermectina foram reeleitos, né? Então me lembra um pouco, qualquer semelhança é mera coincidência com aquela política que existia do pão e circo na época de Roma, né? Então a ivermectina talvez seria hoje, não, ivermectina e circo, talvez seja isso, né? Mas de fato isso interferiu no sucesso de alguns políticos. Muito bem. Eu queria só saber, você pode fazer esse levantamento no seu estado, se os prefeitos que distribuíram ivermectina estão isentos hoje dos problemas relacionados à Covid-19. Se o lockdown na cidade deles não existe, se está tudo certo, tá? Então começa a fazer essa pergunta aí para você que vive em alguma cidade onde foi eleito, né? O candidato que defendeu com unhas e dentes a ivermectina. Muito bem. E aí, essa estrutura que eu estou botando aqui rodando vai ser uma surpresa. É claro que ela não é sozinha a ivermectina, porque ela não é tão grande assim. Aqui é um desenho estrutural mostrando a ivermectina entrando em contato com uma proteína. Senta que lá vem a história. Tá? De onde veio a ivermectina? Ela veio da década de 70. Se nós fizermos aqui um update, né, é 71, onde ela nasce. Através de um exemplo maravilhoso na área da pesquisa, vinculada à internacionalização, a possibilidade de várias universidades poder unir as suas forças para que haja a descoberta de uma substância ativa. E aqui fica então um exemplo para a gente, agora no ano de 2021. Nós não esperamos por um herói. Os heróis vão ser, na verdade, agregados para a gente chegar nesse buquê de flores e poder fornecer essas benesses para a população. Está enganado aquele que vai achar que vai resolver os problemas em carreira solo. E ivermectina pode ser um excelente exemplo para a gente aprender também com esse contexto. Tá bom? Então vamos lá. Senta, que lá vem a história, você vai ver agora como é que a ivermectina surgiu. Quem está anotando aí, presta atenção para você saber que ela não veio por causa da Covid-19. Tá? Então tudo começa com esse japonês chamado Satoshi Omura, que até hoje está vivo, nasceu em 1935. Um indivíduo que nasceu numa região muito carente, zona rural do Japão, a sua mãe pianista, o seu pai muito engajado na área também agrícola, mas ele queria estudar, né? E se interessou pela área da química, gostava também de esportes, Satoshi Omura, e passou a ser professor e também pesquisador. Aqui uma foto dele trabalhando com o primeiro aparelho de ressonância magnética nuclear no Japão. Dizia que ele trabalhava de madrugada, enquanto os pesquisadores mais famosos trabalhavam durante o dia. E as principais descobertas de Satoshi Omura aconteceram nos intervalos, né, nas madrugadas, e a gente vê aqui o grande esforço de Satoshi Omura. Bom, aqui eu já tenho Satoshi Omura como professor, doutor, pesquisador, mas ele não está mais no Japão. Ele está agora do lado de Max Tisler. Ele fala, o que tem a ver essa foto de Max? Max era diretor da Merck Sharp Dome, um laboratório, isso, de indústria farmacêutica. Então vai outro ponto aqui importante. A gente não pode ser contra a indústria, dizer, é tudo papel da indústria. Olha, saiba que a ivermectina só surgiu por conta da indústria nesse contexto. Houve agora um abraço, né, da área da pesquisa, de quem se engajava na descoberta de novas substâncias, e agora a chance disso poder ir para frente, através do financiamento. Né? Então foi uma coesão maravilhosa que aconteceu na década de 70, onde pôde surgir dali o desenvolvimento da ivermectina. E aqui, então, nessa relação de amizade que os dois construíram, surgiu... hoje a Satoshi Omura já está um pouquinho mais velho, né? E tudo começou nessa região com esse lindo campo de golfe. E o que tem a ver um campo de golfe com ivermectina? Olha só que coisa sensacional. Nessa região do campo de golfe, nas adjacências do campo, Satoshi Omura resolve dar uma cavadinha no solo japonês. Não era nos Estados Unidos, era sim no solo japonês da década de 70. Ele começa a perceber que nessa região continha algumas bactérias interessantes para estudo. Ele investigava a possibilidade de retirar algumas substâncias presentes nas bactérias que pudesse ter alguma finalidade terapêutica. Longe de se pensar que ali havia a ivermectina, tá? Longe de pensar nisso. E aí, a partir desse campo de golfe, cavando então alguns buraquinhos desse solo, se isola uma bactéria com o nome de Streptomyces avermictis. Avermectinius, Streptomyces avermectinius, uma bactéria gram-positiva, que era capaz, então, de produzir a chamada avermectina. Avermectina, bactéria
positiva. Muito bem. Aí que vem a importância dos laços, dos abraços, né? Da intersecção entre a área da pesquisa envolvendo a biotecnologia e a química. Então, a partir da extração desse pedacinho aqui de solo, se cultivou então as bactérias em laboratório e se pôde isolar a espécie. Só que aí vem uma limitação de Satoshi Omura. Ele dizia, eu aqui não posso trabalhar para poder isolar a molécula, eu preciso conhecer as coisas melhor e agora eu preciso de um amigo. E esse amigo foi o norte-americano que você vai conhecer agora. Quem foi esse norte-americano que deu os braços aqui para ajudar no processo de descoberta da avermectina e, posteriormente, a ivermectina? A partir da coleta, havia necessidade da elucidação estrutural e poder sintetizar a ivermectina. Ela não foi retirada do solo. Quem foi retirada foi a bactéria. E a partir da bactéria é possível, então, obter a avermectina, que depois, por uma semissíntese, foi convertida em ivermectina. Então, o que a gente vê aqui agora? O grande amigo de Satoshi Omura. Esse amigo é um norte-americano agora, William Campbell, que tem uma frase aqui muito importante. Quem é da área da pesquisa e está aqui me assistindo, olha só que compartilhamento esse cara fez, porque ele teve uma conquista muito importante na história da medicina. Ele disse assim, olha, trabalhar para a área da pesquisa pode ser interessante, principalmente naqueles cientistas mais experientes, na sua versão sênior, né? Cientistas industriais aposentados transformarem seus anos de experiência em benefício de estudantes de graduação, ao mesmo tempo que permite que os cientistas continuem ativos em suas áreas de interesse. Aqui ele chama atenção para o momento de transferência de conhecimento, a passagem de bastão. Você que é jovem, está querendo aprender mais sobre ciência, nem sempre os livros vão ser as melhores fontes, e sim as melhores mentes. Aquele professor que já está aposentado, aquele indivíduo que já passou por tanta coisa, quanta experiência ele pode trazer para você. E eu, por exemplo, tenho vivido isso todos os dias, porque ainda sou agraciado de andar com aqueles que me orientaram durante o mestrado e doutorado, professor Elisado Corral Vasques, professora Silvana Meirelles e tantos outros professores que estão ao meu redor e eu posso aprender todos os dias com eles. É importantíssimo você estar cercado de pessoas competentes para o seu sucesso na área da pesquisa. E aqui, então, a gente vê aqui uma frase de William Campbell que disse: poucas experiências são tão gratificantes quanto a de orientar alunos de graduação à medida que eles descobrem a alegria de fazer um experimento, que não é um exercício de sala de aula, mas um experimento que constitui uma pesquisa real. E assim é capaz de trazer realizações. E William Campbell, então, já envelhecido, vamos dizer assim, nem tanto, né? Porque quando ele teve o momento áureo da descoberta da ivermectina, estava chegando aos seus 50 anos, né? Não, para a década de 70 já era uma idade um pouquinho mais avançada. Hoje a gente fala, não, claro que não. Ainda mais eu que tenho 41, fala, não, você estava muito jovem. Mas William Campbell, então, participou do processo de isolamento da molécula extraída da bactéria, chamada avermectina, e através de um processo de redução, nessa região aqui entre os carbonos 22 e 23, conseguiu sintetizar a ivermectina, que já vem agora uma primeira informação da química para vocês. Olha que legal. Primeira informação, a ivermectina não é uma molécula só. Ela pode ter uma variação pequenininha aqui nesse radical. Então é 80% da versão com um grupamento metila e 20% de um grupozinho aqui um pouquinho maior com 2 carbonos, tá? Então é uma pequena diferença. Então é interessante observarmos que a ivermectina não é apenas uma substância ativa, e sim a mistura de duas, que é então obtida através de uma semissíntese a partir da avermectina. Tiago, por que a indústria não comercializou já a avermectina? A atividade biológica dela contra alguns parasitas era menor. A partir dos processos de redução, percebeu-se que a ivermectina tinha maior atividade contra vários parasitas. E daí a ivermectina foi a melhor opção. Tá bom? Vamos lá. Então, a partir do solo, né? E me lembro aqui essa imagem de um texto lá do Antigo Testamento. O profeta Zacarias diz assim: quem desprezaria os pequenos começos?
quem desprezaria os pequenos começos? Numa década de 70, por uma parceria de um japonês e um norte-americano, traz para cá o que você isolou lá do Japão, vamos entender melhor essas bactérias, vamos ver o que elas produzem, vamos sintetizar a ivermectina e vamos ver o que dá. E o que deu? Agora vem a surpresa para vocês. O que deu, nada mais, nada menos do que o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina no ano de 2015. Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês, de um japonesinho lá no campo de golfe, coletando algumas coisinhas lá no solo, né? E amiguinho dele aqui, William Campbell, ganharam o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina em 2015. A gente repara então uma coisa, olha como às vezes demora-se para poder reconhecer alguns avanços da área biomédica. Embora desde a década de 80 a ivermectina já tenha sido implantada para uso terapêutico, inclusive em humanos, somente em 2015 houve o reconhecimento para a gente poder olhar para trás e poder ainda premiar, porque não se tem prêmios em memória, né? As pessoas precisam estar vivas para isso, e era capaz ainda dos dois não terem nem essa chance, né? Porque se um dos dois morresse, não seria contemplado com o prêmio Nobel. Mas isso aconteceu em 2015 e você vai entender por que houve tanta importância na descoberta desses dois. Então, o meu foco aqui não é falar mal da ivermectina, é dizer, olha que interessante de onde surgiu através do solo do campo de golfe lá do Japão e as suas aplicabilidades, tá? Então, agora com os dois já envelhecidos, né, mas com a sua ampla experiência na área, contemplados com o prêmio Nobel, mas com conquistas muito maiores do que o próprio prêmio. Vamos ver o que aconteceu. Algumas publicações já comemoram, né, os 25, 30 anos da ivermectina, que permanece avançando de forma forte, né? Aqui um paper publicado pelo próprio Omura, que eu posso compartilhar com vocês já hoje, né? E agora aqui vem as primeiras notícias. Quem foi que utilizou pela primeira vez a ivermectina? Foram os humanos? Não. Foram os animais. Inicialmente os bovinos, os suínos, depois foi para a área dos animais pet. Em menos de 3 anos já era o agente contra parasitas mais vendido no mundo. A ivermectina começou em 1981. Em 1983 já era a substância mais vendida, trazendo lucros enormes para a área da indústria farmacêutica de cunho veterinário. Em paralelo, já existia alguns trials, alguns desenhos experimentais para se observar a eficácia da ivermectina para humanos, tá? Tentando-se usar várias doses. Hoje, quando a gente fala da dose famosa de ivermectina, que é 0,2 miligramas por quilo, isso foi tateado ao longo dos estudos. Chegou-se a se começar com uma dose muito mais baixa, de 0,05. Depois via que a resposta não era tão interessante, foi subindo e percebeu-se que de 0,2 era uma dose que tinha a sua eficácia contra alguns parasitas, mas que não apresentava chance de toxicidade. E assim começou-se os primeiros ensaios de tratamentos em larga escala da ivermectina a partir do ano de 1988. Para que tipo de doença? Segura aí. Vamos lá. Aqui a gente vê uma cena muito forte, muito forte. Inclusive aqui, ó, eu peço para quem está assistindo, fique esperto, fique atento. Evita agora os comentários que não estejam alinhados com a aula. Presta atenção agora, hoje não vai ter galo, hoje é um momento extremamente sério para a gente falar sobre assuntos que você pode trazer para a sua família, trazer para aquele seu colega profissional de saúde que nunca ouviu falar sobre ivermectina. Ele está igual aquele indivíduo do programa Tentação, me lembro disso aqui agora. Silvio Santos tinha um programa chamado Tentação, né? E no Tentação tinham 3 portas, o pessoal lançava lá uma pergunta e o povo entrava em cada portal, alguns com uma certeza enorme da resposta, outros seguiam um bando. Né? E a gente tem hoje o profissional de saúde seguindo bandos, porque ele não entende qual é a história da ivermectina. Então hoje aqui não desperdice nenhum minuto, porque eu fiz de tudo para poder fazer um apanhado histórico da ivermectina e apontar até agora, março de 2021, onde nós estamos. Então não desperdice esse momento. Beleza? Vamos lá. Então olha que cena forte aqui. Olha que cena forte. A gente
vê uma cena de um indivíduo cego sendo transportado aqui por 2 pessoas, e isso na África aconteceu em larga escala nas últimas décadas. Larga escala. Felizmente, através do desenvolvimento da ivermectina, foi possível se fazer um tratamento ao longo do continente para tentar minimizar os problemas relacionados à filariose e à oncocercose. A oncocercose é o motivo dessa perda da visão, ou total ou parcial. Essa oncocercose só pôde ser combatida pela ação da ivermectina ao longo das últimas décadas. A quantidade de pacientes que tinham consequências da oncocercose eram enormes. Até 87, 18 milhões de infectados. Nós estamos falando agora, só para você ter uma ideia, no Brasil, de 10 milhões de pessoas que adquiriram Covid. 770 mil, com perda parcial ou total da visão. Além disso, aqui nós temos um paciente que, infelizmente, ele teve tanto oncocercose quanto filariose. Na filariose, são 120 milhões de infectados, com elefantíase, com distúrbios genitais de hidrocele, problemas, inclusive, de infertilidade e também severo estigma social, sem tratamento. O que se fazia com esses pacientes, quando ele tinha acesso a alguma alternativa, era por processos cirúrgicos, de respostas ainda muito brandas, com outras drogas, como o próprio albendazol, que é mais antiga que a ivermectina. Né? Então, a partir da descoberta da ivermectina, veja, tudo nascendo lá no Japão, em parceria depois com os Estados Unidos, houve um progresso muito grande no controle da elefantíase e da oncocercose. Estima-se que na próxima década nós teremos praticamente a extinção na África dessas 2 doenças. Então, aquilo que a gente lia classicamente nos livros de Neves, né? O rei também de parasitologia, estudávamos elefantíase também durante o ensino médio, o número desses casos caiu vertiginosamente após a implantação da ivermectina em continente africano e também na América, né, que são regiões endêmicas dessas doenças. De troco, já vem uma possível história contra a malária, por uma ação contra o mosquito, transmissor da malária. Muito bem, então aqui algumas cenas, vocês vendo aqui a chance de se tratar sem acompanhamento médico, com níveis muito simples de educação sobre o tratamento com a ivermectina, um tratamento em massa em todo o continente africano, reduzindo drasticamente os problemas relacionados à oncocercose e filariose. Né? Aqui propagandas, né, de uma paciente africana mostrando o Mectizan, que é a ivermectina, é para todo mundo. Então, estimulando aqui o consumo tanto para adultos quanto para jovens, naquelas regiões de alta incidência de filariose e oncocercose. Não estou falando aqui hoje em relação à Covid-19 ainda, tá? Muito bem. Ao longo das décadas, nós temos acompanhado aqui um crescente consumo e aprovação Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Caiu, voltou, fala aí para mim. Acho que agora tá tudo ok. Voltou, voltou? Me fala se voltou. Voltou, gente? Que susto. Ai, ai, voltou, voltou. Que bom, que bom. Estamos de volta. Beleza, beleza. Maravilha. Vamos lá. Então é o seguinte, havendo então um consumo crescente da ivermectina no continente africano, trazendo conquistas enormes para a nossa população africana, que tanto sofria da filariose e da oncocercose. Seguimos. Vamos lá. Então agora a gente vê uma cena assim muito importante.
Olha como é relevante a gente poder aproximar a área da pesquisa com os nossos deveres humanos, a empatia. A gente vê o Prêmio Nobel em Medicina, aqui lógico que foi em 2000, ele não tinha ganhado ainda o prêmio, mas veja a humildade desse homem. Apesar de ter descoberto a ivermectina e trazido a solução para uma população inteira africana, ele lá na África, em Gana, visitando o povo que já apresentava expressiva melhora, né, redução do número de casos, ele aqui dando uma aula numa escola de Gana. Né? Isso é muito legal, muito legal. Né? Tá com chiado, gente? Olha aqui para mim, fala para mim como é que tá a conexão. Hã? A Kelly falou aqui, ó. Professor, minha filha Rafaela adora suas aulas, assiste comigo, que legal, que legal. O som tá legal, pessoal? Por favor, me dê esse feedback aqui, porque a gente teve algum probleminha. Tá tudo bem? Beleza, beleza. Vamos lá, vamos voltar. Ótimo, ótimo. Beleza. Então, vamos agora para as características químicas e farmacocinéticas. Você já aprendeu de onde veio a ivermectina, qual foi o seu primeiro nicho de aplicação. É fato que isso teve um certo viés por conta do norte-americano, do Campbell, que trabalhava com a área de bioquímica e também com a área de parasitologia. E aí houve, claro, um interesse voltado para essa área. A Merck Sharp também incentivou a pesquisa para que houvesse a chance ali de um agente contra parasitas, que foi um sucesso na área veterinária e também respingou no sucesso na área, né, em humanos, principalmente na África. Então, em relação a tratamentos contra vírus, não existia. Contra bactérias, também não. De efeito imunomodulador, também não. Isso pode ser feito através dos próximos anos? Tranquilamente. Né? Vamos entender primeiro a nossa ferramenta química. Vamos lá, vamos lá. Então, características químicas e farmacocinéticas da ivermectina. Olha como é que é a molécula dela. Já tinha mostrado a primeira vez. Agradeço a Campbell, que conseguiu isolar a ivermectina e, por um processo de redução, produzir esta estrutura. Tem um peso molecular muito alto. Somente pelo peso molecular, quem lembra? Lembra da regra de Lipinski? Quando se passa de 500 gramas por mol, existe uma certa dificuldade de absorção. Todavia, o log de P da molécula é de 4,1, ou seja, ele apresenta uma boa lipossolubilidade, apresenta um bom coeficiente de partição. E aí fica a pergunta, será que a ivermectina é absorvida por via oral ou não? Vamos para a literatura. Então a gente vê agora, pela literatura, em testes chamados de biodisponibilidade, que a ivermectina, sim, por via oral, é capaz de ser absorvida tanto em solução, quanto também em cápsulas ou também em comprimidos. Ela apresenta uma boa de biodisponibilidade, alcançando, pode anotar aí, por favor, quem tiver com caderno, a ordem da concentração dessas substâncias. Está na ordem de 20 a, no máximo, 80, 90 nanogramas por ml. Isso é importante para a gente entender a história da Covid lá na frente. Em quantidades aproximadas aqui de 12 miligramas de ivermectina, nós temos alcançado, né, já mostrando na literatura há mais de 20 anos, que se alcança no máximo em torno de 80 a 90 nanogramas por ml de concentração máxima. De concentração máxima. Beleza? Então vamos lá. Então, características farmacocinéticas da ivermectina. Interessantíssimo se a gente perguntar qual é a biodisponibilidade. Você pode rodar na literatura toda. É engraçado que a gente não encontra qual é a biodisponibilidade da ivermectina. Por que algumas substâncias a gente tem certas dificuldades de encontrar esse dado? Inclusive, se eu te mostrar aqui no próprio livro do Goodman, apesar de apresentar vários valores em relação à farmacocinética, quando aparece assim, ó, biodisponibilidade oral em porcentagem, não tem. Tem uma faixa. Porque o estudo de biodisponibilidade absoluta envolve o teste com duas vias de administração. Uma por via endovenosa e outra por via oral. Acontece que não existem estudos de ivermectina por via endovenosa, por alguns riscos que existem da ivermectina quando aplicada por esta via. Então, na verdade, nós não sabemos o valor exato de quanto é absorvido a partir do que foi administrado, né? Bom, fica aí a pergunta dessa biodisponibilidade. Outro ponto. O volume de distribuição é cerca de 47 litros, embora o livro do Goodman apresente um outro valor, de 10 por quilo, então existe uma variabilidade enorme na literatura quanto a esse volume de distribuição, mas a gente sabe que ela é amplamente distribuída, exceto
exceto no sistema nervoso central. Então, segura essa informação. Sabe-se que a ivermectina não chega com facilidade ao sistema nervoso central. Por quê? Aguardem um pouquinho. Senta que lá vem história. Próximo. Ligação à proteína plasmática alta, cerca de 93%, e quanto à meia-vida, também existe uma variabilidade enorme na literatura. Eu posso considerar aqui em vermelho, a do Goodman, como um valor médio. A gente pode falar assim, entre 20 até 60 horas. Mas se quisermos arredondar, eu sugiro que nós trabalhemos com um valor um pouquinho superior. Daqui a pouco eu te explico por quê. Por conta de algumas bulas que trazem algumas informações que são bem repetidas. Então a gente vai chegar nesse valor médio. Mas preciso te adiantar que a ivermectina não é excretada facilmente pela urina. Menos de 1% é excretada na urina. A maior parte é excretada pelas fezes, a partir de um sistema de biotransformação. Isso pode ser a justificativa dessa grande variabilidade da ivermectina em relação ao seu tempo de meia-vida. Ela sofre biotransformação pelo citocromo P450, chamado CYP3A4, e a sua excreção principal nas fezes, ok? Nas fezes. Então, deixa aqui, eu passei rápido o slide, dá uma olhadinha, ó, excreção fecal. Beleza, gente? Vamos lá. Na bula de uma indústria farmacêutica brasileira, e também existe da Abbott, isso é bem padrão, a gente encontra alguns dados que são curiosos. A meia-vida plasmática falando que é de 22 a 28 horas, entretanto, dizendo que a ivermectina é praticamente eliminada por um período estimado de 12 dias. Então, eu vejo aqui uma certa incompatibilidade nos dados da farmacocinética. Baseados em quê? Quem é meu aluno? Quem já estudou farmacocinética aí, fica atento àquele conceito chamado de washout, ou seja, a depuração completa de um fármaco. Como é que nós fazemos esse cálculo? Basta você multiplicar por 5 tempos de meia-vida a substância ativa. Ora, se são 12 dias, isso não bate com a ideia de 22 a 28 horas. Porque no máximo, se eu pegar 28 horas e multiplicar por 5, eu vou ter ali no máximo 116 horas. Isso não bate 12 dias de tempo de eliminação. Então, se nós pudéssemos corrigir esta bula, nós poderíamos ajustar o tempo de meia-vida para 60 horas. Aí 60 vezes 5, aí sim. A gente vai ter um valor de 300 horas, dividido por 24, a gente consegue chegar num valor próximo de 12 dias. É o que bate, então, com o valor do tempo de meia-vida abordado pelo Goodman, em torno de 60 horas. Tá bom? Então, esse tempo de permanência da ivermectina pode ser uma justificativa para a gente entender por que os tratamentos são tão espaçados, não orientando as pessoas a fazerem uso diário da ivermectina para qualquer doença em questão. Ok? Vamos lá. Agora vai uma explicação por que a ivermectina não atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. A gente sabe que ela é um substrato de uma glicoproteína, chamada glicoproteína P, PGP. Estou vendo muita gente aí na internet falando de GGP, para de viajar, vai estudar. É proteína chamada glicoproteína do tipo P, chamada então de PGP. Esse substrato, ivermectina, então, ele pode entrar na célula e ser, portanto, expulso por essa bomba. Ela é chamada uma bomba de efluxo. Então, nós só não temos efeitos centrais da ivermectina graças à participação de bombas que ficam jogando para fora, dizendo vai para lá, vai embora ivermectina. É bem sabido, recentemente, olha que dado interessante, que a ivermectina é inclusive capaz de estimular a expressão de PGP. Ela faz um upregulation, aumenta a expressão de PGP, facilitando inclusive a expulsão da própria ivermectina. Isso é um caráter de proteção muito importante para nós. Agora é interessante que a gente às vezes lê isso e acha tão distante, né? E me chama a atenção que na área da veterinária isso é muito respeitado. Muito mesmo. Quer ver? Segura aí a informação agora. Olha só. Olha que cachorro lindo. Esta raça não pode tomar ivermectina. Quê?
Mas por quê? Por que não pode tomar ivermectina? Por um probleminha. Esses animais têm uma PGP modificada. E essa PGP sendo modificada, não é possível fazer a sua eliminação fácil da ivermectina. Eles ficam vulneráveis aos efeitos centrais da própria ivermectina. Tiago, onde é que isso se fala? Gente, em sites norte-americanos, isso já é tão claro. O pessoal da veterinária, olha, respeita demais isso. Então, pessoal, os animais da linhagem Collie têm aproximadamente uma frequência de 70% dessa glicoproteína P modificada, mutada, chamado gene MDR1. É o gene que expressa a PGP. M de Multi-Drug Resistance. Então, por essa modificação da bomba de fluxo, esses animais ficam vulneráveis à intoxicação pela ivermectina. E uma série de outros animaizinhos. Tiago, onde é que você achou isso? Peraí, deixa eu te mostrar aqui um paper falando sobre eventos adversos neurológicos sérios após o uso da ivermectina. Chamando a atenção, então, que animais que possuem uma glicoproteína P alterada podem ter variações importantes da entrada dessa substância pelo cérebro. Inclusive, um animal aqui, olha que interessante, animais nocaute, ou seja, camundongos que não expressam a PGP, podem ter até 90 vezes mais ivermectina no sistema nervoso central. Além disso, é bem estabelecido que, para algumas linhagens de cães, como os collies, eles são altamente sensitivos aos efeitos neurotóxicos da ivermectina. Agora vai uma informação importante. Peraí, se na área veterinária eu respeito tanto e sei que algumas linhagens não respondem bem à ivermectina, e o ser humano? Será que todos nós temos o mesmo tipo de PGP? Será que a gente pode dizer assim, de pé junto, que para qualquer paciente a ação da ivermectina vai ser padronizada? Fica essa pergunta para você. E outra, se essa PGP não funcionar? Tiago, mas claro que vai funcionar ela. Existem fármacos que diminuem a atividade dessa glicoproteína, que fazem ela funcionar de forma bem cansada. São chamados inibidores das glicoproteínas P's. Então, quer anotar aí o nome dessas substâncias? Por exemplo, um paciente HIV positivo, usuário de ritonavir, usuário de saquinavir, pacientes usuários de simvastatina, paciente usuário de diltiazem, anlodipino, podem ser indivíduos que se tornam vulneráveis à intoxicação pela ivermectina. Então, aquela fala sempre cheia de que é uma substância atóxica para qualquer condição, vírgula, desde que os portões das bombas de efluxo consigam fazer essa expulsão com maestria. Se não acontecer isso, a ivermectina atravessa o sistema nervoso central, através, né, da fuga, de conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Beleza? Aqui o Rodrigo falou hipéricum é o contrário. O hipérico estimula, né, a glicoproteína P. Viu, querido? Em relação aos gatos, William, não, gato não. Aqui a história é outra. Do gato em relação ao paracetamol. Beleza? Paracetamol. Segura aí. Então, o que me chama a atenção até agora, pensa comigo, na área veterinária existem esses detalhes de se entender por linhagens. Mas na nossa área, existe um assunto da farmacogenética que é muito importante. Nós podemos determinar se, dependendo do tipo da glicoproteína P, o indivíduo pode ser mais ou menos vulnerável à intoxicação pela ivermectina, né? Mas isso, do ponto de vista clínico, ainda é pouco possível no contexto em que vivemos. Então, não podemos dizer de boca cheia que as pessoas são todas, vão responder sem nenhum dano à ivermectina. Não é por aí, tá? Aqui eu trouxe, quem quiser eu posso compartilhar com vocês vários relatos de caso de pacientes que tiveram consequências de toxicidade à ivermectina por uso de estatinas, de inibidores de protease, de anlodipino, de benzodiazepínicos. Tá certo? Tá aí. Posso compartilhar com vocês depois. Em relação à característica farmacodinâmica, como é que a ivermectina atua? Qual é esse mecanismo de ação? Veja que quando o japonês e o norte-americano conseguiram isolar a ivermectina, não havia um desenho estrutural para falar eu quero que ela atue lá no receptor tal. Não existia na época essas ideias dos testes in sílico. Não foi assim que foi criada a ivermectina. Não havia uma proteína alvo para o processo. E sim,
a possibilidade de uma inibição de crescimento de alguns tipos de parasitas, algumas espécies que eram vulneráveis a isso. Hoje nós sabemos como que a ivermectina atua. Então, onde está este alvo? Vamos embora. Esse alvo está aqui, ó. O que é isso? Mas num parasita daquele, no Ancylosoma duodenale, no Onchocerca, peraí, no Wuchereria bancroft, naquelas espécies, sim, existem terminações nervosas, existem neurotransmissores também nesses parasitas. E existe um canal que ele pode se abrir para a passagem de cloreto. Quem lembra um pouquinho da fisiologia? Quando o cloreto entra na célula, vamos lembrar disso, quando o cloreto entra, existe uma resposta de hiperpolarização. Ou seja, é mais difícil deflagrar um novo potencial de ação. Acontece que esse canal, no caso dos parasitas, graças a Deus, ele não é idêntico ao nosso. Não é idêntico. Inclusive, quem é que estimula a abertura desse canal de cloreto é o glutamato. Então, a ivermectina tem uma afinidade praticamente 100 vezes maior a este tipo de proteína do que a proteína humana. Isso traz uma certa seletividade que nos dá uma certa segurança para que a ivermectina não tenha um efeito neurodepressor maciço, nem nos humanos, nem em bovinos, nem em suínos, e na maioria também dos cães, tá? Então a gente precisa também registrar isso. Tudo bem, a glicoproteína P pode ser um fator que torna ele mais vulnerável, mas ainda bem que existe uma outra vantagem. A afinidade é maior sobre os canais dos parasitas que nós já citamos. Beleza? Então, olhando aqui a figura, olha que interessante. Afinidade pelos canais dos invertebrados 100 vezes maior. E agora eu justifico para você o que é esta imagem que eu coloquei desde o início da aula. Isso aqui já é a elucidação da ivermectina ancorada, ligada a este canal a partir do aminoácido glutamato. Existe um sítio aqui de ligação que a ivermectina e a própria ivermectina conseguem fazer o seu encaixe. Quando encaixa, Hadouken! Aí que entra mesmo o cloreto, havendo o processo de hiperpolarização. Segura agora a informação importante. Este mecanismo explica alguma coisa em relação à Covid-19? Não. Por que não? Vírus vai ter sinapse? Vírus nem célula é. Então, este mecanismo não explica nada em relação à sua ação possível contra qualquer vírus. Primeira explicação aqui relacionada à Covid-19 e qualquer outro. Vírus da dengue, febre amarela, HIV. Tem mais? Existe pesquisa com ivermectina por uma diversidade de vírus. Há muito tempo já. Mas isso não quer dizer que eles já são amplamente utilizados para esses tipos de vírus, né? Segura aí. Bora dar like. Boa. Muito bem, então quais são as indicações terapêuticas da ivermectina na atualidade? Para que tem lá na bula, está escrito o quê? É para quem? A ivermectina ela é útil, então, para a filariose, para a oncocercose, olha aqui o parasita já na sua fase adulta, é bom lembrar que a ivermectina só atua nos filhotes, né? Na fase de larva, quando adulto é remoção cirúrgica, para ascaris lubricoides, para estrongiloides estercoralis também tem função, e para escabiose ou então piolhos. Por isso essa brincadeira, ivermectina para piolho, foi percebido também que é capaz de estimular a hiperpolarização nesses tipos de parasitas. Ora, o que tem de importante, né, para a gente aqui fazer uma conexão de um efeito comum para todos esses parasitas? É que ao aumentando a resposta de hiperpolarização, esses parasitas se locomovem menos. Então a busca por alimento é mais difícil. Então praticamente eles ficam com dificuldade de obter fonte de energia, a produção de ATP cai, e aí entra também a resposta imunológica. Claro, dificilmente isso aconteceria com piolhos, né, escabiose, que seria um efeito mais externo. Mas quanto aos outros, tornam esses parasitas mais vulneráveis também à ação do sistema imunológico. Então não é um efeito exclusivo da ivermectina para conseguir debelar o quadro ali de infestação desses parasitas. Larva migrans também, né? O Marcos Tadeu aqui lembrou, é um outro exemplo, marca larva migrans, o chamado bicho geográfico, ok. Muito bem. É fato que na atualidade, aqui eu estou trazendo para vocês um artigo publicado em 2017,
que a ivermectina também tem sido desenhada para ser estudada contra tipos de vírus, até contra a micobactéria, causadora da tuberculose, certo? E a possibilidade, inclusive, de atuar contra alguns tipos de tumores, tá? Ainda por um mecanismo ainda muito mal elucidado, mas posso compartilhar com vocês que a ivermectina tem os seus desenhos, né, para o uso off-label em diversas outras áreas. Em relação à ação contra insetos, olha, até contra o anófilis, causador da malária, da leishmaniose e até o tsetse, a mosca famosa do tsetse, a doença do sono, também a ivermectina tem sido desenvolvida. E também um tipo de percevejo, aquele lá da cama, né? Quem lembra da música do Giliard? Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. O percevejo. O percevejo, a ivermectina também pode atuar contra ela, tá? Bom, aqui trazendo então alguns alvos adicionais da ivermectina, sempre com um alvo, olha, canais de cloreto, uma sinalização proteica, que agora eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas atuando contra tumores, inibindo a RNA helicase, interferindo em tubulina, e até mecanismos pouco sabidos, como a modulação de linfócitos T. Ok. Mas ainda em desenvolvimento. Até mesmo desenvolvimento na observação se a ivermectina atua contra HIV, contra dengue, contra febre amarela, esquistossomose, tá? Então, isso não é um impedimento para dizer, olha, só funciona contra os parasitas que foram elucidados lá na década de 80 e daqui em diante, mais para nada vai funcionar. Não é isso. Só quero dizer que existem diversos estudos que são desenvolvidos há décadas e que mesmo assim hoje não foram implantados para HIV, nem para dengue, nem febre amarela, ok? Agora, e os efeitos colaterais? A gente já pode dar uma resumida aqui. Da ivermectina, é fato que os casos de toxicidade grave, a possibilidade de letalidade da ivermectina é muito inferior à hidroxicloroquina, por exemplo. Ao próprio paracetamol, é verdade, né? Então, cefaleia, tontura, sonolência, vertigem, tremores, hipotensão, mialgias, diarreia, nada disso justificaria a letalidade da ivermectina sozinha. Isso é fato. O que a gente só se preocupa na atualidade é que será que esses efeitos colaterais ficariam circunscritos a uma menor frequência? Ou eles podem ficar mais intensos, já que as pessoas estão tomando todos os dias como se fosse um polivitamínico? Ainda temos dúvida se essa gama de efeitos colaterais vai ficar presa a esse cenário clássico daqueles que utilizam uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, dose única, tá? Isso é importante. Contraindicações. A gente vai evitar em pacientes com hipersensibilidade. Meningite. Por que meningite? É importante. Porque a integridade da barreira hematocefálica não é mais a mesma. Então, ele vai facilitar a passagem da ivermectina e ter os seus efeitos centrais. Da mesma forma, pacientes que fazem uso de inibidores de glicoproteína P. Isso a bula não informa para você. Só deixa uma frase assim: alguma doença que afete a integridade da barreira hematoencefálica. Um paciente com epilepsia, um paciente com traumatismo crânioencefálico, né? Mas sepse, mas e o restante? Então é bom a gente casar essa ideia da interação com a chance da ivermectina atravessar a barreira hematoencefálica. Quanto à gravidez e amamentação, é porque a gente não tem estudos nesta fase, então acaba se evitando por uma série de razões, assim como diversos medicamentos na área clínica. E crianças menores de 5 anos e também com menos de 15 quilos não é a primeira indicação, né? Aí, claro que vai ser avaliado o risco-benefício. Em relação à lesão hepática, vou contar agora, olha aqui, uma publicação de 2006. Aqui só foi o primeiro caso. O primeiro caso de uma severa hepatite induzida por ivermectina. Isso foi publicado por um paciente, claro que foi atendido, né, por uma equipe, era um paciente europeu, né, estava na Suíça, e aqui por um parasita que estava nos olhos, foi tratado com ivermectina,
e notou-se, olha, nos dias 5/10, níveis de ALT e AST baixinhos, 27/12 baixinhos. Um dia antes ele começou a ser tratado aqui com ivermectina. Olha para onde foi. 907, 279. Gama GT também teve o seu aumento. Olhando num gráfico, houve um pulo aqui, ó, de ALT, chamada alanina aminotransferase, indicando um quadro de hepatite medicamentosa e que foi atribuída à ivermectina. No trabalho conta que ele não fez uso de álcool, nenhuma outra substância hepatotóxica e só foi introduzida a ivermectina. Então, podemos resumir no seguinte: é verdade que a ivermectina pode estar atrelada a lesões hepáticas? Até agora, o que a literatura apresenta são apenas relatos de caso. Nós não temos estudos de meta-análise, nada disso. Mas fica aqui a ressalva de um comportamento do uso da ivermectina muito espaçado, mas o que não tem acontecido no Brasil na atualidade. As pessoas têm usado praticamente em níveis ou semanais ou diários até, achando que está se protegendo da Covid-19, então fica a pergunta se esses casos vão começar a acontecer ou já não estão acontecendo e nem está sabendo que está ocorrendo, porque as pessoas não acompanham através de biomarcadores hepáticos com frequência. Então, fica aqui o meu alerta para o pessoal da farmacovigilância, né? Para que observemos se, de fato, a ivermectina pode trazer essas consequências da hepatite medicamentosa, tá? Então, eu trouxe aqui apenas o relato de caso. Em relação à bebida alcoólica, também uma informação muito importante. Será que a bebida alcoólica aumenta a biodisponibilidade da ivermectina? Isso já foi respondido em 2000, mostrando que os indivíduos que se expuseram ao álcool, comparado aos que beberam apenas água, tiveram o dobro das concentrações plasmáticas em relação ao pessoal que tomou apenas água. Então fica aqui também justificada porque que em muitas bulas não se recomenda a ação da ivermectina misturada com álcool. Então, por duas razões. O álcool pode aumentar as concentrações plasmáticas da ivermectina, e lembrando que os dois têm efeito depressor central. Então, a ivermectina, se atravessar a barreira hematoencefálica, qual é o seu papel central? Ela pode se ligar aos canais também de cloreto e permitir a entrada de cloreto, fazendo o quê? Hiperpolarização. É por isso que se contraindica também, de uma forma relativa, o uso de ivermectina com depressores centrais, como os benzodiazepínicos, como anticonvulsivantes, tá? Então, dizer que ela é inócua não é verdade. Se ela for usada de forma isolada é uma coisa, mas associada com outros depressores, ou então com fármacos que atrapalham a glicoproteína P, existe chance, sim, de complicações pela ivermectina. Até agora, podemos encher a boca para dizer que tem efeito hepatotóxico? Os dados registrados na literatura são escassos. Eu trouxe para vocês aqui apenas um case report, um relato de caso, tá? Mas em relação à amplitude dessa influência, podemos registrar no Brasil nos próximos meses diante desse consumo desenfreado, descabido, sem razão nenhuma para achar que está protegida a Covid-19 pela ivermectina. Vamos lá. Em relação agora à Covid-19, tá? Bom, aqui tem uma colega falando... já vi essa... Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, por questões éticas, mas eu fico impressionado, às vezes, com algumas justificativas que as pessoas usam. Em relação à Covid-19, começam assim. Bom, a ivermectina, ela atua muito bem contra a Covid-19 por vários mecanismos. A começar pela ação da ivermectina na ECA2. A literatura não fala isso. E ainda falam com palavras bonitas em lives, porque o pessoal se impressiona. Essa pessoa diz assim, que a ECA2, ela produz bradicinina. Não é verdade. A função da ECA2 é converter a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. E, além disso, ela pode degradar a bradicinina. Muito pelo contrário. Quem produz bradicinina é a via da calicreína e não a via da ECA2. Então, colocam palavras bonitas rebuscadas para chamar a atenção da população que, às vezes, leiga, fala assim, nossa, então é isso mesmo. Então, resumindo aqui, a ECA2 não é alvo da ivermectina. Não é. A literatura não mostra isso, não tem nenhum artigo falando sobre isso, e nem muito menos um experimento que comprove alguma chance da ligação da ivermectina à ECA2, tá? Mas vamos lá. Onde começou essa história da ivermectina? Segura aí quem quiser convidar agora os colegas, falar assim, tudo para trás aí, a farmacologia da ivermectina, eu quero saber agora na Covid. Então segura aí. Posso beber uma água? Posso?
Vamos lá. Em relação à Covid-19, tudo começa por conta deste paper. Ano passado, quando esse paper foi publicado, o nível de maldade, né, do povo foi tanta que ainda falou assim, olha aí, até o FDA, né, o FDA, o Food and Drug Administration, aprovou a ivermectina. Não é isso. Aí é inglês a questão. Não é nem farmacologia. A ivermectina já é aprovada pelo FDA para outras parasitoses. Mas não quer dizer que a ivermectina foi aprovada pelo FDA para tratar SARS-CoV-2. Aí não. Esse ensaio foi feito in vitro. É o estudo australiano. Se você pegar a galera aí que gosta de falar da história da ivermectina, eles enchem a boca para falar do estudo australiano na Universidade de Monash. O que aconteceu nesse estudo? Vamos lá, vamos abrir o estudo para ver. Então, eu vou fazer questão de compartilhar com vocês os artigos. Pensem, construam um muro de vocês de conhecimento. Eu estou dando aqui os tijolos para vocês. Tá bom? Vamos embora. Segura. No texto, é abordado que a ivermectina foi capaz de reduzir mais de 5 vezes a contagem de RNA viral. Aqui você fica impressionado com o dado. É muito legal isso. Observado no sobrenadante dos pellets de células. Que células são essas? São células vero, células de rim de macaco, tá? E eles foram tratados, aqui que está o ponto, ó. Foram tratados com uma exposição à ivermectina de 2 dias, nesse pocinho, numa concentração de 5 micromol por litro. Anota isso. 5 micromol por litro. Anota aí. O que é 5 micromol por litro? É a mesma coisa que 5.000 nanomol por litro. Eu vou precisar um pouquinho da matemática agora para você ficar atento o que é um estudo in vitro e como que a gente pode trazer essa informação para os ensaios in vivo e aplicabilidade em humanos. Eu não sou contra os ensaios in vitro. O que não posso fazer é converter esse dado imediatamente para um cenário de tratamento clínico. Aí não rola. O captopril que você tem na farmácia, ele veio de estudos in vitro, foi importantíssimo. A ivermectina também veio. Mas em relação à ivermectina para a Covid-19, calma. Vamos ver agora qual é a importância desse dado aqui que eu trouxe para vocês de concentração, tá bom? Então, eu trouxe de propósito a parte do texto para você não ver que eu estou manipulando nada. Você vai achar isso no paper, que inclusive deixei sublinhado para vocês e posso compartilhar já hoje, tá bom? Então, vamos lá. 5.000 nanomol por litro. Aí, esse trabalho, publicado em 2020 também, por pesquisadores da Bulgária, fizeram uma análise muito interessante, trazendo à tona um questionamento. Aquela concentração feita de 5.000 nanomol por litro, será que dá para a gente ter uma ideia disso em estudos em humanos? Será que dá? E eles fizeram um levantamento bibliográfico, fazendo um update de vários estudos com ivermectina em diferentes doses e buscando, inclusive, doses assim altas, para ver quanto que a gente tomando por via oral de ivermectina consegue alcançar na corrente sanguínea de ivermectina. Será que a gente chega próximo dos 5.000 nanomol por litro? Vamos ver? Então, olha aqui. Nesse paper, ele buscando agora estudos de 93, de 2001, de 88, de 2002, pode escolher aqui diversas doses, de 6, 12 miligramas, 18, isso aqui você está bem atento, né? Que é o que tem acontecido no Brasil. 6, 12, 18, 36, 90, vou apelar aqui, vou pegar logo de 120 miligramas, o que não é comumente feito. É uma dose praticamente 10 vezes maior ao que se faz na atualidade, né? Para as pessoas aí dos seus 60 quilos. Agora, qual é a concentração máxima que uma pessoa atinge quando toma 120 miligramas de ivermectina? Ou seja, 20 comprimidos de 6 miligramas. Quando ele toma 20 comprimidos, 20, ele consegue alcançar a concentração máxima
de 283,2 nanomol de concentração máxima. Gente, isso aqui é muito importante agora, na aula. Eu quero que você, se estiver com um celular aí, uma calculadora, faz para mim o cálculo para você ter a diferença dos 5.000 feito no ensaio in vitro e a concentração máxima que a gente consegue alcançar quando eu dou 20 comprimidos de ivermectina de 6 miligramas para um paciente. Qual vai ser a diferença aqui? Alguém já fez esse cálculo? Faz aí para mim. Faz aí para mim. Hein? Dá quanto nessa conta? 5.000 dividido por quanto? Por 283. Vai dar um valor aproximado de 17 vezes. Eu quero dizer o seguinte, por mais que você se esforce, usando 20 comprimidos de ivermectina para chegar a 120 miligramas, o que eu vou conseguir é uma dose 17 vezes menor do que o ensaio in vitro. E agora tem um detalhe. Olha, eu não estou preocupado aqui quem é o... Estou até vendo aqui o pessoal dos ivermectinetes, né? Bom, os ivermectinetes tem que estudar também, para poder trazer agora argumentos para a gente explicar essa diferença, tá? Não estou usando aqui da minha autoridade como pós-doutor em farmacologia, eu estou te dando dado. Presta atenção. 5.000 dividido por 283 são 17 vezes. Eu estou 17 vezes menos alcançando ali a concentração máxima. Repare que lá no ensaio in vitro foram 48 horas de exposição à concentração de 5.000 nanomol por litro. Aqui é só a concentração máxima, mas depois ela cai. Eu não posso fazer essa transliteração direta do ensaio in vitro por in vivo. Resumindo agora, caramba, se eu tiver então que alcançar a concentração lá do ensaio in vitro, vou ter que aumentar minha dose 17 vezes. Aí nós estamos com um grande problema. Não existe nenhum estudo com ivermectina aumentando-se a dose 17 vezes. Relativo ainda à dose mais alta. 120 miligramas já é assim, um absurdo ser feito de uma forma corriqueira em qualquer estudo clínico. Os trials estão sendo desenvolvidos nas doses clássicas de 6, 12 e 18 miligramas. E aí? E aí que agora eu vou te mostrar os ensaios que já foram publicados nos estudos, então, que comparam o tratamento com ivermectina e o grupo placebo. Esse sim a gente precisa averiguar. Tá bom? Então vamos lá. Segura. Em várias palestras, em várias lectures, falando sobre ivermectina, isso não é coisa de brasileiro só não. Tem muito norte-americano apresentando esse dado. Essa figura aqui, ela tá famosa. Sabe de onde essa figura vem? Ela vem do estudo in vitro. Só que isso é apenas uma proposta de ação antiviral. Este desenho não tem nenhuma justificativa pelo ensaio feito no estudo australiano. Pelo amor de Deus. Essa história de importinas é apenas uma conjectura. É uma hipótese. É uma imaginação. Não dá para falar que a ivermectina tem essa capacidade de atuar em importinas. Isso foi uma visualização, inclusive, com vírus anteriores, da febre amarela, da dengue. Não tem nenhuma justificativa para a gente pegar este gráfico e dizer, não, porque a ivermectina se liga à importina, então passa agora a melhorar a resposta antiviral contra o SARS-CoV-2. Não. Proposta. Inclusive, eu trouxe aqui no inglês que está no próprio paper, na legenda dessa própria figura. Né? Então não podemos ser levianos quanto a essa proposta de mecanismo de ação que ainda não é conhecida. O que se sabe da ivermectina é aquele papel lá da via da abertura dos canais de cloreto estimulados por glutamato. Bom? Então, este outro trabalho aqui publicado na Nature mostra as concentrações de ivermectina seguras nos níveis terapêuticos são de 20 a 80 nanogramas. E eu mostrei isso para vocês. Agora, nas células em cultura, o range, ou seja, a concentração atingida é em microgramas. Então, no próprio paper da Nature, ele aponta para o seguinte, tem um problema aí. É a ordem de 1000 vezes a diferença. Então, não é só uma opinião do Tiago aqui, não. É literatura falando sobre isso. Então, caso
tenhamos as formulações ou análogos que possam administrar uma concentração terapêutica parecida para atingir os níveis terapêuticos, a ivermectina poderia ser útil como um agente antiviral de amplo espectro. Não aponta aqui contra a Covid-19, mas uma série de vírus, né, publicado também em 2020. Então, é isso que é importante nas lectures, nos debates, nas mesas redondas, as pessoas apresentarem o próprio paper que elas defendem. E isso não é feito. É geralmente 1 hora só a pessoa falando. Né? Então, vamos lá. Segura. Aí vem os primeiros ensaios, assim que é gostoso, ó, você procurar no PubMed. Vai lá e procura assim, ó. Eu quero ver o efeito da ivermectina num estudo piloto, duplo cego, com placebo no meio, né? Como controle, num trial clínico randomizado. É assim que você tem que procurar. No mês de julho do ano passado, eu não tinha esse dado para informar. Na época eu só falava, vamos aguardar os dados. Vamos ver, mas diante do ensaio in vitro ainda está difícil a gente confirmar alguma coisa, tá? Esse trabalho foi publicado numa revista de um fator de impacto baixo, fator de impacto de 1 e pouco, né? Fica a dúvida, diante de tanta pergunta sobre os efeitos da ivermectina na Covid-19, por que ser publicado numa revista de tão baixo impacto? Alguma coisa está acontecendo, né? Mas vamos analisar o que o autor aqui publicou. Vamos lá. Será que funciona ou não? Ah, detalhe, Thiago, esse artigo é de quando? Fresquinho, 2021. 2021. E eu posso compartilhar aqui para vocês também. Tá bom? Então, agora foram acessados 94 pacientes, só que 70 foram excluídos. Só sobrou 24. E aí jogou 12 para um lado, 12 para o outro. Então, o N é grande, pessoal? Ainda não. E eu fico assim vendo as pessoas enchendo a boca para falar, não, porque estudo de meta-análise, mandaram para mim o link no WhatsApp com meta-análise. Não tem como ter meta-análise ainda não, figura. Com que paper, Jesus? Esses papers que as pessoas estão fazendo meta-análise não foram publicados em revistas indexadas. As pessoas querem fazer microestudos, ficar nos chamados pré-prints, não submeter aos journals importantes, e aí fica igual aquela pessoa que fala, quer ver que eu jogo bola? Eu jogo mesmo. Eu jogo bem. Eu falei, então joga, cara. Não, hoje eu não quero jogar não, mas eu jogo bem. Joga, velho, vai pro campo. O campo da ciência é a publicação a partir de aprovações feitas por referis. As pessoas que olham, perguntam, falam, responde isso aqui para mim. Você fez isso, você fez isso. Ah, não, passado pelo crivo, aí sim você merece ter a sua publicação. Mas fazer o jogo paralelo, o mercado paralelo dos papers, isso não é legal. Isso não é saudável para a ciência. Tá? Então, não, quem tem o dado para mostrar, não fique com medo. Publique. Tá? Vamos lá. E aí, o que foi obtido neste estudo? O que nós temos aqui nessas caixinhas, isso aqui é chamado um box plot. Essas caixinhas representam para a gente a carga viral. Em vermelho, a carga viral do pessoal que tratou com ivermectina e no azul, placebo. Então, ao longo dos dias, vai se observando a queda da carga viral. Então, olha o que aconteceu. Quem tomou ivermectina, a carga viral caiu. Só que quem tomou placebo, também. Independente do tipo de gene que eles tinham, a carga viral caiu para os dois. Isso aqui fica um alerta, fica um puxão de orelha, fica uma reflexão. O pessoal que está aqui, inclusive, assistindo a live, e está assim, eu tomei e melhorei. Sim, como vários também que tomaram placebo e melhoraram. Existe o normal, o clearance viral, que quando a gente faz o estudo com um grupo placebo, a gente percebe a grande influência extra ivermectina do próprio sistema imunológico, que é capaz de debelar também o SARS-CoV-2. Então, vamos aos dados, por isso que é importante você fazer as comparações com os grupos certos. E não é fazer o grupo controle com a pessoa sem tomar nada. Existe a relevância da pessoa estar tomando algum comprimido. Eu preciso ter o efeito placebo ali como forma de acompanhar a evolução do quadro infeccioso. Olhar apenas para o tratamento dos pacientes com ivermectina não é a melhor forma de acompanhar nos estudos clínicos. Esse estudo também mostrou alguns efeitos extra, né, carga viral. Por exemplo, sintomas gerais.
Ivermectina, aí, se olhar só para o grupo ivermectina, meus efeitos de febre, de rinorreia, eles diminuíram com ivermectina. Mas com placebo também diminuiu. Os únicos dados que mostram uma possível superioridade da ivermectina, com 12 pacientes, é redução da tosse nos últimos dias e também de anosmia e hiposmia. Então, de todos os dados, o mais expressivo foi alguns efeitos vinculados aos efeitos extra, que não envolvem morte, né? Não envolve agravamento, chance de hospitalização, mas apenas aqui a perda do olfato. E ainda fica a dúvida se a gente aumentasse o N, se esses efeitos seriam ainda observados na mesma magnitude, tá? Então, aqui nesse braço de 12 pacientes, tá bom? Vamos lá. Aqui um outro trabalho, publicado também em 2021, mostrando a grande diferença da carga viral de pacientes que tomaram 6 miligramas de ivermectina, 12 miligramas e aqui que não tomaram nada. Me chama a atenção que quando a gente tem um ponto assim fora da curva, é uma pessoa só. E às vezes a pessoa não tira esse chamado outlier e é ele que joga o dado lá para cima. Isso não é interessante, né? A forma ideal de nós compararmos isso é com um N maior, a fim de observarmos se existe de fato a diferença entre os grupos. Aqui existe dúvida. A qualidade desse paper é assim, ela é espantosa. Isso aqui não é uma figura que eu fiz, isso aqui é do próprio artigo. Então, um artigo mal trabalhado, aqui é o chamado scatter plot, também não mostrando diferença entre o controle e a ivermectina em relação à saturação periférica de oxigênio, né? E o artigo foi publicado sem mostrar, então, as diferenças entre os grupos. Então, mais um. Tiago, mas por que você está mostrando um artigo de tão baixa qualidade? É o que tem. Se você rodar no PubMed agora, os estudos com o grupo controle, na forma de placebo, ivermectina randomizado, é isso que a gente tem até hoje. Essas famosas avaliações de estudos de meta-análise não existem no PubMed, são desconhecidos. Então, esses sitezinhos que vocês têm recebido aí, com vários nomes, são de artigos que estão ainda fora do palco, na área da ciência. O que mais? Este trabalho mostra que ao longo de 5 dias os efeitos da ivermectina parecem ser atraentes. Inclusive, no inglês aqui, bota may reduce, ou seja, pode reduzir a duração do quadro de doença, de manifestação de agravamento da Covid-19. De todos os trabalhos que eu avaliei, esse parece que apresenta um dado mais de esperança para a galera que defende a ivermectina. Então, veja aqui que na aula de hoje, eu não estou aqui atuando só mostrando os papers que endossam a nossa opinião desde o início da aula. Eu estou mostrando também o outro lado. Mas vamos chegar lá para eu te mostrar aqui o desfecho desse estudo. Aqui, mostrando ao longo dos dias qual é a quantidade dos pacientes que vai tendo uma negativação do RT-PCR. Ou seja, ele faz o swab, deu resultado negativo, que legal. Então, olha só, 23 pessoas no placebo, 23 tomando ivermectina com doxiciclina, que é um antibacteriano, e ivermectina sozinha. E ao longo dos dias, a gente vê primeiro uma linha verde subindo. Quem é a linha verde? A linha verde é só daqueles que tomaram ivermectina. Então, nesse estudo, mostra que a taxa de clareamento viral ela é superior no grupo com ivermectina. Isso parece ser atraente, mas a quantidade de pacientes ainda é muito pequena para a gente trazer isso para um gestor de um estado, de um país, ou até mesmo de uma cidade para dizer ivermectina funciona como ação antiviral. Qual é o problema desse trabalho? É que, embora ele mostre que não exista conflito de interesse, ele foi financiado pela própria indústria farmacêutica que tem a ivermectina como um dos seus produtos. Então, geralmente, quando esses estudos são feitos, dificilmente órgãos sérios, como a própria Anvisa, ficam avaliando apenas esses tipos de dados para poder endossar uma nova forma de tratamento. Nem o próprio FDA vão precisar de estudos mais robustos para corroborar este tipo de dado. Então, embora este seja interessante, o N ainda é pequeno e existe a influência do conflito de interesse. Para terminar aqui minha abordagem de hoje, a gente abrir para perguntas, eu trago também um outro artigo que cita
a possibilidade da ivermectina agir como agente profilático. É apenas uma ideia. Ele não traz nenhum experimento. Ele faz uma conjectura a partir de uma observação de que países africanos que fazem uso da ivermectina têm baixo índice de complicação pela Covid-19. Então, qual é o gráfico que eles mostram nesse paper? É esse aqui. Eles mostram que quem faz tratamento com ivermectina tem uma incidência de casos de Covid-19 bem menor, a frase é assim, né? Bem menor quando se fala nas palestras, bem menor do que os que não fazem. Só que tem uma coisa aqui importante. Esse gráfico é chamado gráfico violino. Nesse gráfico violino, se você perceber, eu tenho um monte de países que fazem tratamento, que não fazem tratamento com ivermectina e estão no mesmo pé de igualdade com o pessoal que faz tratamento com ivermectina. É que a gente tem alguns países que espirram para cima e me dá uma ideia, então, de dispersão maior dos dados. É preciso maturidade para se observar esse ponto. Por quê? Talvez a influência desses países que estão aqui acima não seja vinculado porque não toma. Mas, por exemplo, Marrocos é um país extremamente populoso. Completamente diferente de um país como Malawi, Togo. Certo? Então, nesse contexto, eu tenho aqui realidades muito diferentes, embora sejam países africanos. É a mesma ideia de voltarmos no mês de abril de 2020 e observarmos Portugal. Na época, Portugal tinha uma história muito diferente da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, que já estavam com casos pipocando de Covid. E algumas hipóteses foram levantadas. Uma delas é que Portugal era o único país europeu que obrigava a vacina BCG na população. E que, de uma certa forma, se isso fosse verdade, para o Brasil seria uma beleza, porque BCG também nos protegeria, uma vez que essa marquinha que você tem no braço também traz a proteção contra a tuberculose. Já pensou se protegesse contra a Covid-19? Mas não bateu. Então, assim, não há nada de ruim de trazer esta hipótese, mas encher a boca nas palestras, nas lectures, para defender a ivermectina, usando o dado in vitro e fechando a boca do saco com isso aqui, ainda é muito incipiente. Não traz solidez ao dado. Ainda estamos numa fase de muitas perguntas. É necessário que haja os novos desfechos? É necessário, vamos averiguar. Mas temos um problema grave em relação à concentração atingida. E o outro ponto é que vários estados e cidades brasileiras que adotaram a ivermectina nos últimos meses não têm tido sucesso. Onde nós estamos? Então, a ciência agora não precisa ficar andando por opiniões. A gente tem que ter os dados, levantar cada um deles e chegar à melhor resposta que temos para o momento. Março de 2021. Até agora, eu respondo a pergunta da aula de hoje. A ivermectina é ou não um pesadelo para os vírus? Para o caso do SARS-CoV-2, a ivermectina ainda está longe de ser um pesadelo para o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 está morrendo de medo das vacinas. Essas sim são as de maior eficácia para o assunto de hoje. Ok? Então, o nosso objetivo é sempre incentivar aqui o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Esse é o nosso papel. E hoje a gente cumpre um papel social importantíssimo nessa aula, de maturidade, para que haja uma discussão fértil e você mesmo que defende a ivermectina tenha também isso como dados. Eu estou certo que talvez estejam aqui assistindo diversos desses que querem defender a ivermectina, mas nem conheciam esses papers. Então, eu posso compartilhar com vocês e fica um presente aqui hoje. Lá no Farmaco na Prática no Instagram, eu vou fazer um arrasta para cima. E se você entrar no grupo do Telegram, você vai ter acesso a todos esses papers que eu mostrei hoje na íntegra para você, poder compartilhar com seus amigos, colegas que queiram saber melhor sobre a ivermectina. Tá bom? Beleza? Então, assim, vamos agora responder aqui algumas dúvidas a respeito do assunto de hoje. Tá bom? Vamos lá. Aí vocês foram escrevendo um monte de coisa, eu não consegui ver. Agora vou ter que escrever de novo para fazer as perguntas. Então, como é que é a frase aqui? Professor, quais outros órgãos podem ser afetados pelo uso contínuo além do fígado? Sistema nervoso central. É o maior possível problema também futuro de exposições crônicas. Pacientes que têm lapsos de memória,
diminuição da função cognitiva, sonolência excessiva. Um motorista de ônibus, quem opera a máquina, faz uso de ansiolíticos, faz uso de antidepressivos também com ação hipnótica. A ivermectina pode potencializar esse efeito de depressão no sistema nervoso central. Ok? Aqui o Alan perguntando. Aqui, valeu, Alan. Deus te abençoe, querido. Vamos lá, vamos lá. Ana Carolina. Gente, aqui, ó, estudo muito Covid, não há nenhum estudo robusto que comprove a eficácia dela. É isso aí. Então, estamos nessa fase ainda. Tá bom? Professor, dia 11 de março, a Infarmed em Portugal lançou a seguinte notícia: insuficiente evidência para o uso de ivermectina na Covid-19. Ana Silva é de Portugal e está dizendo aqui aquilo que a gente tem confirmado. Então, que bom que eu estou aqui em parceria, né, com os dados que você trouxe aí, Ana, de Portugal. É a mesma ideia. Então, para vocês verem que isso não é uma preocupação apenas do Brasil. Quem está com a ideia assim, não, é porque a indústria farmacêutica quer lucrar, é porque a ivermectina não faz parte mais da patente e que a indústria veio para só ganhar dinheiro em cima da gente. Lembre que a ivermectina só veio por conta do incentivo da Merck Sharp Dohme, né, na década de 70. Então, sabendo da história, a gente consegue projetar melhor o nosso futuro, né? Agora, agradecendo a aula, valeu, valeu. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Deixa eu ver aqui. Sorte de vocês que o professor tem paciência, porque eu já tinha bloqueado esse pessoal da teoria da conspiração. Não tem problema nenhum. Mas está aqui a nossa função, né, social, né? Eu dedicando aqui o meu horário, dando aula gratuita, me preparando antes para fazer isso, mas é a minha obrigação, tá? Eu não tenho problema quanto a isso, não. Eu quero que vocês assistam mesmo e tenham as suas próprias opiniões, construam seus muros, mas ao longo do tempo, essa história vai se consolidando, né? A gente tem que olhar para os dados, ciência é assim, né? A pessoa, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, também, na época, tiveram vários que falavam contra. Aqueles médicos que não defendiam Galeno também, ai meu Deus, aquele que falava que coração funcionava como uma bomba e projetava sangue para frente, muitos também foram eliminados aí do arraial dos médicos, sabiam disso? Até que William Harvey diz que o coração funciona como uma bomba, mas levou um tempão para poder romper as ideias de Galeno. Stephen Hales também, que mediu pressão arterial num cavalo, colocando um tubo de vidro numa carótida do cavalo, ali foi chamado de sanguinário, de louco, e foi um indivíduo que pôde abrir as portas para o estudo da hipertensão. Então, eu não tenho problema com essa ideia de rejeitar os dados científicos. A minha função como cientista é mostrar os dados. Se tivesse aqui alguma coisa robusta, importante sobre a ivermectina, eu apresentaria. O ponto é que nós não temos. Beleza? Elaine aqui falando, valeu, muito obrigado por passar os conhecimentos. Valeu, Elaine. Fica aqui. Então, e quanto ao uso da ivermectina tópica para o tratamento da rosácea? É também uma possibilidade, né? Aparentemente como um efeito imunomodulador, mas contra a bactéria Propinobacterium acnes, isso é pouco conhecido. Tá bom? A rosuvastatina inibe a glicoproteína P? É uma boa pergunta. Os dados são mais robustos com a simvastatina, tá? Simvastatina. Com a rosuva não é tão claro isso. Mas eu não posso dizer que ela não funcione modulando a função da PGP, glicoproteína P, PGP, não é GGP não, como tem aparecido aí em algumas lives. Mas como explicar o sucesso da cidade de São Lourenço, Minas Gerais? Uma cidade, o sucesso com ivermectina? E se a gente perguntar também em Itajaí, as cidades do Piauí também, Floriano, cidades também de Manaus que implantaram os de ivermectina, olha, podem haver aqui efeitos extra-ivermectina, certamente, né? E também é uma cidade com a população baixa e que quando não tem turista é fácil controle, porque não é rota de acesso fácil como cidades vicinais, né? Cidades que estão margeando as rodovias de grande deslocamento, como a 381, no caso de Fernão Dias, né? Não é o caso de São Lourenço, que é uma cidade linda, por sinal. Efeito placebo pode ocorrer? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Quais os biomarcadores que aumentam na intoxicação por ivermectina? Gama-GT, ALT e AST. Esses são importantes para serem monitorados nos pacientes que estão fazendo uso, bom, às escuras, tá? Nós não temos dados para justificar esse tratamento. Aqui mostrando um otorrino prescreveu uso de ivermectina de uso local numa cirurgia de retirada de miíase. Ah, sim, para miíase funciona.
A ivermectina atua contra esse tipo de parasita, ok? Sim, funciona. A próxima aula, qual vai ser o assunto? Você vai votar na próxima quinta-feira. Ok? Beleza, gente. Ó, lembrando então que essa aula fica no ar apenas por uma semana, a gente volta a falar de outras substâncias ativas, você vai votar na quinta-feira. Eu vou fazer agora o arrasta para cima lá no Farmaco na Prática, para você se inscrever no grupo do Telegram e ter acesso a todos esses papers que eu citei hoje na aula da ivermectina, tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A próxima, que é a estatina, tem que voltar lá. Ok, a Bárbara aqui falando, minha cidade está infestada, e dá-lhe o povo tomando ivermectina, sou farmacêutico e não faço indicação, não ensino como tomar. Parabéns para você, tem que ser essa orientadora, norteadora, esse é o papel do profissional de saúde, né? Nós estamos no mesmo barco, não tem aqui que haver partidarismos, mas sim seguir os dados que não são apenas preocupação do Brasil, é a nível mundial, e se de fato a ivermectina funcionasse em outro país, nós teríamos esse dado também rapidamente, né? Beleza. Obrigado, gente. Acho que podemos aqui encerrar. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem compartilhar essa live também para os seus colegas que não puderam assistir, vou deixar também esse link lá no Farmaco na Prática. Beleza? Tudo de bom? Sigam as evidências. É isso que é o mais importante. Se tiver novas notícias sobre a ivermectina, eu farei questão de avisá-los. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço.